Você já ouviu falar no Código de Hammurabi? Bom, se esse nome esquisito não te faz lembrar de algo, talvez você já tenha escutado a famosa Lei da Retaliação, olho por olho, dente por dente. Eis aqui uma frase bem conhecida, herdada da lógica jurídica do Código de Hammurabi. Mas o que era, afinal, esse código? O Código de Hammurabi é um conjunto de leis redigidas pelo antigo rei Hammurabi da Mesopotâmia, já no fim de seu reinado, no século XVIII a.C. O Código de Hammurabi foi esculpido em uma enorme estela de basalto de um pouco mais de 2 metros de altura, que foi erguida para a população provavelmente em Sippar, cidade do deus Sol Shamash, deus da justiça. Esse conjunto de leis foi inspirado em 2 documentos jurídicos sumérios um pouco anteriores a ele, redigidos por Ur-Nama, rei de Ur, e Lipit-Ishtar, de Isin. Mas para entender melhor sobre o Código de Hammurabi, é necessário compreender quem foi o rei Hammurabi e qual que é o seu legado. Hammurabi foi o 6º rei da dinastia babilônica, dinastia esta que governou a Mesopotâmia Central, atual Iraque, de 1894 a 1595 a.C., ou seja, bastante tempo, né? Sua família era descendente de amorreus, uma tribo seminômade no oeste da Síria, e seu nome reflete uma mistura de culturas. A primeira parte do seu nome, Amu, significa família, em amorita, combinado com Rap, que significa grande, em acádio, a língua cotidiana da Babilônia. Em seus aproximadamente 40 anos de reinado, de 1792 a 1750 a.C., Hammurabi expandiu seu reinado para norte e sul nos arredores dos rios Tigres e Eufrates, derrubando os reinos da Assíria, Larsa, Eshnuna e Mari, até que toda a Mesopotâmia estivesse sob seu domínio. Além disso, o rei combinou seus avanços militares e políticos com projetos de irrigação e construção de fortificações e templos que celebram a divindade padroeira da Babilônia, Marduk. Hammurabi foi, incontestavelmente, um dos homens mais importantes do seu tempo. Não é à toa que falamos dele até hoje, não é mesmo? Bom, agora que você já se situou tanto geograficamente quanto historicamente, podemos falar do Código de Hammurabi propriamente dito. O texto que compõe esse conjunto de leis está escrito em cuneiforme e na língua acadiana, ambas usadas com frequência na Mesopotâmia daquela época. Sobre a sua estrutura, ele está dividido em 3 partes. Um prólogo histórico relatando a importância do rei Hammurabi em seu papel como protetor dos fracos e oprimidos e a formação de seu império e realizações. Depois vem a parte jurídica, um texto que descreve especificamente 282 leis e decisões legais que norteiam a vida diária no reino da Babilônia. Depois, após a parte jurídica, para fechar tem um epílogo lírico resumindo sua obra jurídica e preparando sua perpetuação no futuro. Certo, mas quais eram as leis que estavam nesse código, você deve estar se perguntando. Bom, para responder essa pergunta, a gente tem que entrar mais a fundo nessa parte jurídica, essa segunda parte do texto, aquela com todas as leis de fato, né? Essa parte foi escrita em uma linguagem mais cotidiana, para que todo mundo pudesse entender a lei de maneira bem clara. Todas as decisões jurídicas foram escritas no formato se então, ou seja, exemplificando aqui, seria mais ou menos assim. Se um homem furtar um boi, então ele deve devolver 30 vezes o seu valor. Entenderam? Além disso, esse código é um dos primeiros exemplos da doutrina lex talionis, ou em português, lei do talhão, que é justamente a ideia da famosa frase olho por olho, dente por dente, que eu falei ali no começo do vídeo. Ou seja, se eu arrancar o seu olho, você tem direito de arrancar o meu também. Os problemas abordados abrangem as leis criminais e civis. As disciplinas principais são o direito da família, da escravidão, do direito profissional, comercial, agrícola e administrativo. E vale ressaltar aqui algo que é muito importante: os decretos, os direitos, eles variavam de acordo com as classes sociais da época, os proprietários, os libertos e os escravos. Ou seja, as penas para os crimes variavam, como por exemplo, um médico que matasse um paciente rico teria as mãos cortadas, enquanto se a vítima fosse um escravo, ele só teria que pagar uma multa ao paciente.
Apesar de conter muitas penas violentíssimas, como a remoção da língua, das mãos, dos seios e dos olhos, o código também é um dos primeiros exemplos de uma pessoa acusada sendo considerada inocente até que se prove a sua culpa. A estela em que foi escrito o Código de Hammurabi permaneceu escondida por muitos anos na nossa história e só foi redescoberta em 1901, em uma expedição arqueológica na Pérsia, liderada pelo francês Jacques de Morgan. Após a escavação, lá estava ela, quebrada em 3 pedaços. Depois ela foi enviada para a França, traduzida e é amplamente estudada até os dias atuais. O Código de Hammurabi é extremamente valioso, sendo uma fonte excepcional de informações sobre a sociedade, religião, economia e outros valores que ainda permeiam a nossa sociedade. Mas saibam que ele não é infalível, né? Ele possui uma série de logicidades em alguns pontos, justamente porque ele trata às vezes de casos muito particulares, muito específicos. Após a morte do rei Hammurabi, o Código continuou oferecendo um modelo de sabedoria e equidade para os próximos reis, além de servir também como um modelo literário para as escolas de escribas, que deveriam copiá-lo por muitos anos que se seguiram. Como diz o próprio código, ele serve para, abre aspas, impedir o forte de oprimir o fraco e fazer justiça às viúvas e os órfãos, fecha aspas. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deu um trabalhão para fazer, então se puderem contribuir com like e com inscrição, eu vou agradecer muito. Como sempre, eu deixo todas as fontes aqui na descrição do vídeo e uma delas é inclusive o arquivo de informações do Museu do Louvre, o lugar onde o código está hoje em dia, né? Onde a pedra em que está escrito o código está hoje em dia. E um bônus para vocês também, eu vou deixar um arquivo aqui na descrição também com o Código de Hammurabi traduzido e completo para quem quiser conferir. Então, olhem lá. É isso, minha gente, até a próxima semana e muito obrigado.